dor envolve aspectos multidimensionais, físicos e psicológicos. Nietzsche já disse: o que não me destrói, me fortalece. E esse é o assunto do Viver com Saúde de hoje, direto aqui da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Está no ar Viver com Saúde. E o tema de hoje realmente é um tema que eu acredito que atinge toda e qualquer pessoa: a dor. As dores da alma, as dores do coração, as dores psicológicas e as dores físicas. Será que a dor física gera a dor psíquica? Será que é a dor psíquica que gera a dor física, fisiológica? Bom, hoje nós vamos discutir esse tema e, é claro, não falar da dor como um problema, mas sim como, digamos que um estopim para a gente resolver esse problema de uma maneira mais leve, de uma maneira que não seja impossível. Parece tão dolorido, mas não é não. E é claro que eu tô com especialistas nesse assunto. Está aqui com a gente a professora, fisioterapeuta, a Lidiane Barazete, professora da Universidade, da Faculdade da Serra Gaúcha. Hoje não é mais Faculdade da Serra Gaúcha, né, prof? Isso, agora é Centro Universitário da Serra Gaúcha. É um prazer, Melissa, estar aqui hoje contigo. Prazer é meu, vou querer saber muitas informações a respeito do trabalho, porque eu sei que tu faz um trabalho bem diferenciado lá, né? É um trabalho direcionado para pacientes que sentem muita dor, que são os pacientes que têm fibromialgia. Também está aqui com a gente a Joana Novaes, que ela é psicóloga, está fazendo a especialização em terapia cognitiva comportamental. Prazer estar aqui para dividir com vocês um pouco sobre essa temática. Prazer é nosso. E também está aqui a Suelen de Oliveira, que ela é acupunturista e especialista na medicina chinesa. É a tradicional medicina chinesa. É isso mesmo, né, Suelen? Correto, Melissa. É um prazer estar aqui podendo dividir um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre a dor, que é uma coisa que, como tu mesmo falaste, afeta a todos. Em algum momento da vida, ela nos afeta. Bom, gente, nossa repórter, ela foi às ruas para ouvir das pessoas que estavam passando assim, no dia a dia, estavam meio, sabe, aquela coisa da correria. Essa era a intenção, justamente buscar informações com as pessoas que estão vivendo a correria do dia a dia. Será que elas sentem dores? Vamos acompanhar. Dor. Existem vários tipos e hoje nós queremos saber quais são os tipos mais comuns de dor entre a população. Eu tenho um pouco de dor de ombro, sim, claro. Um pouquinho nas costas, às vezes. A dor da distância de um filho que está na Austrália. As articulações, principalmente para mim, na idade que estou agora, né? De vez em quando, né, a dorzinha, mas isso é normal. E você, sente algum tipo de dor com frequência? Dor de cabeça, bastante às vezes. Eu não tenho nenhuma que acabou, continua doendo. Joelho, coluna, pé, tudo isso. Ombro. Dor de cabeça. Quando eu fiz minha tatuagem. Emocional. Saudade. De ouvido. Tô indo no médico. Dor de cabeça. Dor de cabeça? E a senhora, qual foi a última dor que a senhora sentiu? Dor nas costas. Prof, deu para observar que são muitas dores físicas, no sentido dor na coluna, dor muscular, né? Isso é comum mesmo? É muito comum. Nós recebemos muitos pacientes lá no centro universitário e muitos dos pacientes, eles vêm até nós sem diagnóstico médico.
Então, são pacientes que ou o vizinho ou o amigo falou, olha, a fisioterapia é importante, e aí os próprios pacientes eles já buscam o serviço de atenção em fisioterapia. É muito comum, sim. Conforme o que o paciente está sentindo, obviamente, nós encaminhamos para o profissional médico para que possa ser feito um diagnóstico fechado daquele paciente, para que aí sim nós possamos tratar e saber qual é a causa exata dessa dor do paciente. Joana, mas deu para perceber ali que teve uns toques, assim, dor emocional, dor da perda, dor de saudade. E são dores que são... Eu acredito, assim, eu não sei se eu estou correta, mas aquela dor interna, que tu não tem a questão física palpável, parece um vazio ser mais profundo ainda. Exato, e tem aquela questão, não tem um marcador biológico ali, né? É algo que não dá para pegar, para sentir de forma física. E por ser emocional, isso causa muito mais sofrimento, porque não tem onde que a gente localiza exatamente. E isso tende a causar essa angústia, é algo que fica inomeado, né? Não se consegue nomear. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha exatamente isso, verificar como que a pessoa se relaciona a partir da percepção que ela tem em relação a esses sofrimentos, né? Então, a gente vai verificar os pensamentos dessa pessoa, se eles estão no nível funcional ou não. E aí a terapia vai proporcionar que esses pensamentos se tornem o mais funcional possível. A medicina chinesa também trata muito disso, né? Inclusive a acupuntura, nós temos os pontos, se observou muita dor de cabeça. Sim. Os pacientes que mais procuram hoje a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, são os pacientes com enxaqueca, com dores a nível de cervical, de trapézio e dores na lombar. São os 3 tipos de dores que mais vem procura. As enxaquecas é um quadro mais complexo de ser tratado, né? Mas de um modo geral, as dores a nível de trapézio e cervical tem muito a ver com essa tensão que a gente vive no nosso dia a dia, essa cobrança que a gente tem, né? O literalmente querer carregar o mundo nas costas, né? E as dores na lombar, a acupuntura tem muito isso de tratar holisticamente, né? Tentar juntar não só a parte física, mas com a parte emocional. E as dores na lombar têm muita correlação, além do postural, é claro, né? Mas também tem correlação com medo. E hoje em dia, quem não vive com medo? A gente bota o pé para fora de casa com medo, né? Então, cada vez mais tem pessoas que se exercitam, que têm uma vida, uma saúde bacana, mas que estão com dor na lombar, simplesmente porque o emocional está afetando o físico dela também. Que para te trabalhar essa questão da dor é um trabalho multidisciplinar, né? Acho que vocês 3, uma complementa, porque só nesse bate-papo a gente já observou que uma complementa a fala da outra. Exatamente. Quanto mais profissionais que estiverem engajados, mais benefícios o paciente vai ter em torno disso, né? Isso é indiscutível. As pesquisas já apontam isso. Vocês têm ali o centro, enfim, de tratamento e tal, e vocês desenvolvem pesquisas justamente nessa área. Nós temos um programa específico que trabalha com a questão da dor focada nos pacientes de fibromialgia. A fibromialgia ela é uma doença crônica, não transmissível, e é uma síndrome dolorosa e que faz com que o paciente ele sinta muitas dores. Muitos desses pacientes que não têm diagnóstico, quando procuram um reumatologista, eles acabam sendo diagnosticados como fibromialgicos, que é uma doença relativamente nova, é uma doença conhecida em torno de 15 anos, mais ou menos, de 15 anos para cá. Ela já existia antes, porém o diagnóstico era muito complicado. É uma doença que não tem um marcador, não tem um exame clínico, não tem um exame laboratorial que consiga diagnosticar essa doença. Para que a gente diagnostique, a gente precisa encontrar pelo menos 11 pontos dolorosos no corpo do paciente. São em cerca de 18 pontos que são avaliados. Geralmente é o médico reumatologista, o fisioterapeuta também faz a avaliação. Pelo menos 11 pontos por 3 meses. Então, são pacientes que muitas vezes, pela sua doença não ser diagnosticada por um exame laboratorial ou um exame de imagem, porque todo mundo quer fazer tomografia, ressonância, raio-x e quer descobrir
todas as causas das dores, né? Os pacientes, muitas vezes, eles são desacreditados. Desacreditados pela família, desacreditados nos relacionamentos, desacreditados no trabalho. Então, são pacientes que têm, além do sofrimento físico, um sofrimento emocional muito grande. E aí, dentro do nosso trabalho no projeto ali no centro universitário, no projeto de fibromialgia em fisioterapia aquática, nós também procuramos trabalhar com estagiários da psicologia e associados à psicologia, justamente em função de toda essa questão dessa dor biopsicossocial que o paciente ele acaba referindo. Falaste em pontos, né? Isso é a base ali da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, né? E tu falou muito essa questão, eu me interessei isso, o medo. A acupuntura, nesses casos de fibromialgia, ela também trabalha, inclusive, em cima desses pontos, né? Normalmente, o acupunturista, ou se for um profissional da fisioterapia, ele já trabalha com alguns recursos a mais do que só acupuntura, senão a gente recomenda para fisioterapia, porque a dor também leva ao medo, porque a gente tem medo de sentir dor. A gente não quer, o paciente de acupuntura muitas vezes chega com medo de agulhas, né? Então, essa questão tem que ser muito bem trabalhada. Essa questão de estar trabalhando com psicólogo, com fisioterapeuta, com médico, porque a medicação também é importante, né? A gente não pode simplesmente estar cortando. Todo esse trabalho tem que ser feito em conjunto para diminuir o medo, para diminuir a dor, para deixar o paciente mais confiante, né? E precisa muito, que daí eu acho que entra na parte da psicologia, do apoio da família, né? Porque muita gente acha que é frescura, né? Acha que essa dor da pessoa é totalmente psicológica, e não é frescura. Dor é uma coisa séria. E essa questão do medo a gente também tem que entender e naturalizar que é uma emoção, inclusive essencial, né, para a sobrevivência humana. O que ela é preocupante é quando ela se torna disfuncional, que dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente diz que ela está privando ou está prejudicando o indivíduo em algum momento da vida dele. E hoje, sim, as pessoas estão mais suscetíveis a esse medo na ordem mais da disfuncionalidade. E aí vem, sim, essas questões das dores e outros problemas que são acarretados. E hoje nós temos a síndrome do pânico, que está crescendo bastante, e ela é associada à dor. E muito associada com o medo da dor, né? Exatamente. Que são vários sintomas que se somam e vem o medo. E muito associada com a fibromialgia. Geralmente o paciente que é fibromiálgico, ele tem alguma outra síndrome associada. Depressão, ansiedade, muitos pacientes referem enxaqueca também, então é uma associação de sintomas que leva o paciente a ter esse quadro doloroso e a essa situação mais complicada até familiar, nos relacionamentos, porque são pacientes que ficam desacreditados. Para ver, né? Um complementa o outro. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque na sequência nós vamos conhecer um caso de uma senhora que passou pela fibromialgia, porque a gente diz que, na realidade, me corrijam, ela é uma doença crônica, ou seja, aprende-se e faz tratamento contínuo a respeito. Mas na volta a gente vai conhecer esse caso, vamos ver o que ela fala a respeito do assunto e também como é que ela utilizou, quais foram os recursos que ela utilizou para passar sobre isso. A gente já volta. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Estamos de volta com Viver com Saúde. Agora o nosso assunto é específico sobre fibromialgia. Vamos acompanhar um caso que a nossa repórter Franciele Lorenzetti foi conhecer. Dor por ter perdido alguém querido. Dor por uma decepção grande ou até mesmo a clássica dor de cabeça. Quem nunca sentiu alguma dessas? Sem falar nas dores pelo corpo. E olha, elas podem complicar bastante a vida. Hoje nós vamos falar sobre algo chamado fibromialgia. Conhecem?
Então, vem comigo! E hoje nós vamos conhecer uma pessoa que passou por isso, que teve fibromialgia e hoje deu a volta por cima. Oi, dona Ana, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar, né, de uma doença que também acometeu aí uma artista mega famosa, né, que a gente ouviu falar bastante esses tempos, que foi a Lady Gaga. Mas a senhora passou por isso há uns 10 anos atrás, né? Como foi para a senhora a descoberta da fibromialgia? No meu caso, eu sentia dor em todo o corpo, né? Não sei se todos são assim, mas eu sentia dor desde as bochechas, né? Doía a bochecha do rosto até os pés. Doía todo o corpo, incomodava muito, né? Uma dor horrível, uma dor como se... não sei como explicar, mas é como se tu estivesse torcendo, eu, né, no meu caso, como se estivesse me torcendo e puxando, assim, era uma dor constante, diária, e tinha momentos, né, que dava tipo uma crise, que daí sim, daí tu ficava horrível, horrível mesmo. Não é uma dor de cabeça que te dá hoje e o mês que vem, não, é todos os dias, então tu acaba sem dormir, daí eu tomava antidepressivo, relaxante muscular, chás, cuidava na alimentação e mesmo assim... Fazia pilates, uma coisa que me ajudava era pilates, né? Eu não sei se ele tira a dor ou você se concentra numa outra coisa e daí acaba, tipo, esquecendo, né, da dor um pouco, né? Mas pra dizer que me tirava a dor, nunca tive, assim, um dia que eu não sentisse dor. No momento que eu passei por essa doença, né, essa fibromialgia, uma das coisas que era muito difícil para mim era a família, né? Que nem eu louvo a Deus pelo meu esposo, meus filhos, que eu tentava não ficar ai, né? Mas a dor era constante e eu sei que eu ficava irritada. Como se diz um vocabulário bem curto e grosso, pavio curto, né? E eu louvo a Deus pela paciência que eles tiveram comigo, né? Porque exame não mostra. E a impressão que dá às vezes até que tu tá mentindo. Quem tem fibromialgia, às vezes é meio... tá fingindo, porque como não mostra em exames, né? Então, às vezes eu me sentia constrangida de ficar falando que eu tinha muita dor. Qualquer doença, né? Mas uma doença invisível, como os médicos falam, né? Se não é Deus, eu creio que eu não suportaria. Agora tá maravilhoso, né? Até eu comento com o Fernando de Amor, meu esposo, né? Eu digo, olha, que paciência que tu teve. Eu digo, não que eu seja, né? Nossa, toda controlada. Mas eu não me sinto mais irritada, tô sempre de bem com a vida, tudo tá bom e me sinto assim outra pessoa. É como eu voltei aos meus 20 anos atrás, né? Então, apesar de toda a dor que eu passei, graças a Deus hoje eu tô muito bem, tô feliz, né? Então a senhora deu a volta por cima, né? Sim, graças a Deus faz 1 ano que eu não sinto nada de fibromialgia, não tô realmente curada. Pra glória do meu Senhor, né? Jesus. Bom, nós já tivemos esse relato, vocês já comentaram um pouquinho a respeito. A dona Ana, então ela faz pouco tempo, né, pelos relatos ali que a gente pode observar, que ela se diz curada. E uma coisa que eu particularmente observei foi a questão espiritual. Né? Ela se apegou na questão, enfim, fez o tratamento, fez pilates, que ela disse que dava uma sensação, mas o espiritual foi uma das alavancas, é assim mesmo, gente. A questão do espiritual ajuda muito a gente a lidar com essa questão da dor. Na verdade, eu acredito que seja o conjunto dos tratamentos, né? O tratamento medicamentoso é fundamental para que o paciente ele consiga controlar a sua dor. A questão da fisioterapia, ela citou pilates, na verdade, que também é muito trabalhado com a físio. Ele acaba reforçando a musculatura e acaba também alongando e relaxando, diminuindo as contraturas musculares e os pontos dolorosos que o paciente tem. E a questão espiritual é fundamental, né? O paciente ele precisa de um tratamento psicológico,
médico, muitas vezes o paciente é um paciente que passa por dificuldades familiares, vai ao psicólogo. Por quê? Porque a família não acredita que o paciente está sentindo tanta dor. Por quê? Porque os exames não mostram, porque o médico não encontra, porque os remédios não resolvem aquele quadro doloroso. Então, é um paciente que vai para o psicólogo e muitas vezes vem para a fisioterapia encaminhado pelo psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, o profissional da psicologia identifica que o paciente realmente está sentindo dor, né? E que ele precisa fazer um trabalho que englobe todas as áreas. Então, eu acredito que seja o conjunto dos tratamentos que faça com que o paciente ele consiga ter uma vida com qualidade de vida e uma vida mais tranquila. E essa parte do espiritual, né, é o tratar as dores da alma, né? Não deixa de ser um tratamento para as dores da alma, né? E ter fé é muito importante para qualquer tipo de tratamento, seja para aquela medicação, aquela cápsula que tu vai tomar. Se tu não tiver fé que ela vai funcionar, nossa cabeça é muito poderosa, né? Então, se tu não tiver fé que aquela cápsula vai te ajudar, ela não vai mesmo, né? A medicina chinesa trabalha muito isso, né? Essa questão espiritual, que baseada, até porque a medicina já comprova que a acupuntura é, sim, um dos tratamentos indicados, porque há muitos anos se dizia assim, não se acreditava. Hoje não, os médicos mesmo indicam, acupuntura e outros tratamentos. A OMS tem uma listagem de todos os tratamentos que, sim, tem pesquisa e que são comprovados que funcionam, né? Inclusive com o percentual de cura que tu consegue obter apenas fazendo acupuntura, fora as outras terapias que tu pode estar fazendo junto, né? E sim, os médicos indicam, é uma terapia que funciona, né? Mas claro que tem que ter a ajuda do paciente, dele fazer o tratamento certinho, dele não largar os outros tratamentos, porque não é milagre, né? Não é o que às vezes a pessoa liga com relação ao espiritual, que é uma crendice, né? Não, tem que fazer o tratamento corretamente, né? Nós não temos como fugir dessa questão da dor. E um paciente de fibromialgia, muito menos. Então, o sofrimento é opcional. Acho que entra um pouquinho na tua linha, né? Exatamente. É opcional porque, como eu disse anteriormente, quando eu começo a trabalhar em nível de pensamento e torná-lo mais funcional possível, eu vou encontrar outras formas de me relacionar com isso. E ao passo que eu busco formas mais saudáveis de relacionar com os meus problemas, o que acontece? Eu tendo a ter uma qualidade de vida melhor, eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho um novo olhar sobre aquilo, né? E é nisso que a gente chama de um olhar mais funcional, um olhar que contribui melhor, né? Então a terapia ela vai focar bastante nisso, de mostrar junto com o paciente ali na terapia um processo inteiramente colaborativo, que ele pode ter outras formas de ver aquele problema que não seja só pelo sofrimento, né? Ele pode descobrir outras formas de se relacionar com aquilo e não só olhando para o sofrimento. O Viver com Saúde, a intenção quando nós pensamos nesse programa, não era falar só sobre uma doença, porque a doença está aí, existe, hoje existem vários meios de informação, mas era para que a gente não tentasse passar, além das informações, porque é importante, é o que nós estamos fazendo hoje, uma fala tua, Suelen, foi muito importante. Quando alguém disser que está com dor, acredite, porque essa pessoa realmente está com dor. Cada pessoa tem um limiar de dor diferente e não dá para não naturalizar, né, não validar a dor do outro. E isso na terapia também a gente trabalha muito, de validar os sentimentos e as emoções das pessoas. Que nós vivemos hoje em uma sociedade de extrema invalidação dos sentimentos e das emoções, né? A gente já vê isso desde as crianças, onde há uma completa invalidação dessas emoções que acabam acarretando em outros problemas. Na FISC, vocês também trabalham essa questão preventiva, sim, né? Essas síndromes dolorosas, essas doenças, como é um exemplo a fibromialgia, que não tem uma causa definida, o que se sabe até hoje é que elas são causadas por um desequilíbrio dos neurotransmissores no sistema nervoso central. E isso faz com que o paciente tenha um limiar de dor aumentado. É como se todo o organismo do paciente ficasse mais sensível para sentir os receptores, para sentir aquela substância que transmite a informação dolorosa, né? Então a gente trabalha assim, a gente trabalha com várias
terapias dentro da fisioterapia. Uma delas é esse programa que a gente tem, que é específico para pacientes com fibromialgia, porém nós aceitamos também pacientes que não têm diagnóstico fechado de fibromialgia. Então são pacientes que vêm já com um quadro doloroso, um quadro bastante intenso. Nós fazemos a avaliação e nós trabalhamos também. Uma das terapias mais indicadas é a fisioterapia aquática, porque em função da imersão em água, nós já temos os efeitos da água aquecida, que já relaxam a musculatura, que já diminui o limiar de dor do paciente, mais os efeitos físicos da própria água, né, como a força do empuxo, a pressão hidrostática, que fazem com que o paciente tenha uma plena sensação de bem-estar. Na medicina chinesa, além da acupuntura, quais os outros tratamentos assim que são indicados, que até por uma questão preventiva, se a pessoa está incomodada, está se sentindo um desequilíbrio, né, que possa vir a associar tanto a físio, a psicologia, como é que é isso? A medicina chinesa em si, o ideal seria que toda pessoa iniciasse o quanto antes, justamente para se manter equilibrada, né? Um dos recursos que a gente tem, além da acupuntura, que é com agulhas, né, é as ventosas, que trabalham justamente nesses pontos de tensão que o paciente com fibromialgia tem, né? É um recurso que é praticamente indispensável usar num paciente com fibromialgia, naqueles casos que a gente consegue trabalhar a dor dele. Tem pessoas que têm tanta dor que a gente mal consegue tocar, né? Então a gente tem que trabalhar, no caso da medicina chinesa, a gente trabalha primeiro o emocional dela, primeiro aumentando o limiar de dor dela, para depois passar a trabalhar esses pontos de tensão que ela tem pelo corpo. Bom, eu fiz um desafio para as nossas convidadas, que é como nós estamos vivendo esse clima feira do livro, para que cada uma desse uma dica, informasse o que elas dariam de dica de leitura. Eu vou abrir a roda de conversa, porque eu aproveitei e peguei esse livro justamente aqui na Feira do Livro de Caxias. Ele é o livro do Osho, e tem uma frase aqui que eu acredito que ele faça bem a síntese. Ele diz: o ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. Vamos começar com a prof, uma dica. Certo, eu vou dar uma dica bem direcionada para os pacientes que têm fibromialgia, que é um livro que se chama Fibromialgia Sem Mistérios. O autor dele é Manuel Lavin, e é um livro pequeno e um livro que pode ser usado tanto por profissionais quanto por leigos. Então ele é um livro bastante indicado para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a patologia, sobre a doença de um familiar, de um amigo, de um conhecido. Joana. Então, a minha dica é O Coração Sente, o Corpo Dói, tá? Da Evelyn Goldenberg. E ela também é indicada a essa literatura para familiares, para terem noção do que fugir desse jargão de que é frescura, né? Para poder entender e ser um grande apoiador do paciente neste momento. É um livro de grande valia para que todos possam ter acesso. Essa é a minha sugestão, então. Suelen. O livro que eu vou indicar seria A Buda, do Deepak Chopra, que fala justamente da gente se desapegar um pouquinho do físico, né? Trabalhar um pouquinho mais a alma, que daí o físico vai bem. Nossa, ótimas dicas aí de leitura. Nós teríamos aí muito tempo para poder discutir e falar mais sobre o assunto. Mas eu já gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade. Eu sei que a agenda é apertada, só que a nossa intenção é passar um pouco de informação, que esse programa que nós participamos vem ajudar muitas pessoas que às vezes se sentem reprimidas em falar que estão com dor. Penso eu que falem, né? Falem, informem, para poder, né, daí sim chegar a uma solução. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, foi um prazer estar aqui contigo, Melissa. Obrigada, Joana. Agradecemos, estamos aí à disposição para poder contribuir e dialogar sobre novas oportunidades. Ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de estar podendo esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou encerrar com a frase que eu iniciei.
o que não nos destrói nos fortalece. Nós voltamos numa próxima edição com outro tema. Passa a sua dica. Se você quer saber algum tema específico, quer passar uma informação, quer sugerir, opinar, mande um e-mail para o tv@camaracaxias.rs.gov.br. Tenha uma ótima semana, um ótimo mês e nós nos vemos em breve com outro assunto. Até lá!